bem? Hoje trazendo aí para nós uma reflexão no Salmo 42. E você vai ver que salmo lindo que o salmista escreveu em um dado momento da sua vida. Perceba como que a gente muitas vezes se identifica com a leitura da palavra de Deus. E eu digo isso porque pode ser que você se identifique com essa palavra. Como algumas vezes na minha vida, eu também já me identifiquei e precisei aprender com o salmista, porque a palavra do Senhor tem respostas para a nossa vida. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você. Como sempre, eu quero te pedir que deixe aí a sua curtida. Bem, pessoal, dito isso, eu quero justamente colocar para você, primeiramente, o contexto em que se deu esse escrito, né? Essa leitura a qual a gente vai fazer. Veja bem, aqui no caso o salmista, ele estava passando pelo momento do exílio, ou seja, ele estava distante da sua pátria, ele tinha sido levado pelo inimigo, todo o seu povo, então ele se via totalmente distante daquilo que era comum, daquilo que era conhecido, daquilo que era lugar comum, né? Status quo na sua vida e do seu povo também. E aqui o que nós percebemos é que o salmista, ele está numa depressão profunda, ele está numa tristeza muito grande. E eu acredito que qualquer um de nós, na situação dele, também nos sentiríamos assim. E aí o que ocorre é que o salmo, caso você não saiba, ele na verdade é uma canção, né? Assim os israelitas, eles se expressavam na sua adoração, no seu louvor, no seu culto ao Senhor, através da adoração pelos salmos. E não só, né, como uma música, como uma canção, mas também são verdadeiros poemas. Então era como eles colocavam para fora aquilo que eles estavam vivendo, aquilo que eles estavam sentindo, e todos eles então acabavam como que sendo envolvidos por esses salmos. Era algo comum, né, da vida deles. Então veja que o salmista aqui, ele está com essa profunda tristeza da alma, ele está em exílio, ele está distante. E aqui o que nós entendemos no Salmo 42, eu quero chamar a atenção também que não é apenas o Salmo 42, mas o Salmo 42, ele está atrelado ao Salmo 43. É uma continuidade daquilo que ele estava vivendo, uma coisa fazendo parte da outra, tá? Isso é comum. E aí o que ocorre? O salmista, ele está vivendo, na verdade, uma depressão espiritual. Nós sabemos que a depressão, ela é uma doença do nosso século, né? Não somente a depressão, como a ansiedade, que é outro tema que a gente tem ouvido muito se discutir, e outra questão também é o suicídio. Inclusive, estatisticamente dizendo que o suicídio, até os 29 anos de idade, há muitos jovens suicidando-se, né? É algo assim espantoso. Então é algo que é como se já viesse caminhando, né? Por todo esse período, né? Por todo esse tempo. Veja que a Bíblia foi escrita há tantos anos, né? E então essas questões, elas vão acontecendo. E cada dia mais, com esse corre-corre da vida, com esse vazio que as pessoas se colocam em relação à palavra do Senhor, porque o que nós vemos aqui é que o salmista, ele estava sofrendo de depressão espiritual porque ele tinha sido levado para uma outra terra, para uma outra realidade. E ele se sentia excluído, ele se sentia abandonado. E essa questão da exclusão, do abandono, são situações que nos levam a uma certa depressão. E por quê? Porque ele se sentia separado de Deus, né? Distanciado de Deus. Porque, veja, os israelitas, eles tinham essa ideia de que a adoração ao Senhor era feito apenas em Jerusalém. E era justamente onde ele não estava nesse momento. Então, aquela ideia de como adorar ao Senhor. Por isso que nós percebemos lá na conversa de Jesus com os samaritanos, que eles falam justamente sobre essa, digamos assim, procissão para adorar ao Senhor em um determinado lugar, né? Tanto os samaritanos
como os israelitas. Eles tinham o seu lugar de adoração e Jesus fala, os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. É o que a gente lê na palavra do Senhor. A gente vai lá no versículo 10. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? E no verso 3, ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Quando nós estamos sofrendo essa tristeza profunda no nosso coração, é assim que nós nos sentimos. É como se todo o peso de um mundo, né, de tudo aquilo que nós estamos vivenciando, viesse sobre nós. Então nós nos sentimos com dores no corpo, com aquele desejo, sabe, continuamente de estar chorando, de estar, sabe, você não consegue se alegrar, você não consegue sorrir, você não consegue encontrar prazer nas pequenas coisas da vida. Por quê? Por causa dessa depressão, essa tristeza. E o que ocorre, né? O que está acontecendo aqui com o salmista é justamente, ele chora muito, ele sente muitas dores. Essa lágrima tem sido o seu alimento. E o que é que ocorre com as pessoas que estão depressivas? Elas não querem comer, elas não querem se alegrar, né? Não é que elas não querem, elas não conseguem. Aqui, o salmista, a gente tem que lembrar, ele estava se sentindo abandonado porque estava vivendo um momento de exílio, porque acreditava que o lugar de adoração era em Jerusalém. E o que ocorre hoje? Hoje as pessoas estão vivendo totalmente distantes do Senhor. Elas estão esquecendo de Deus. Elas estão cada dia mais com esse sentimento de altivez. As pessoas dizem, eu não preciso de Deus, eu me basto. Só que quando você diz isso, na verdade, a sua alma é como que se tivesse arrancado algo que é inerente do ser humano, porque o ser humano foi criado à imagem e à semelhança do Senhor, ele foi criado pelo Senhor. Então, quando ocorre esse inconsciente de dizer eu não preciso de Deus, é como se houvesse um abandono, um arrancar a alma, né, dele, dessa conexão, desse estar ligado ao Senhor. Então, muitas vezes, essa depressão espiritual é proveniente dessa ausência de Deus, desse se sentir abandonado por Deus. E o que a palavra do Senhor diz é, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então veja, queridos, aqui o salmista está dizendo que ele tem sede. Então o que a gente pode observar? Uma pessoa que está vivendo um momento de depressão é como se ela tivesse ressequida, sabe, seca. A alma tem sede de algo que às vezes não sabe o que é. Ela está como que anestesiada, ela não consegue ter uma percepção. Então vem essa tristeza, vem essa escuridão da alma. E veja que a depressão, ela tem algumas raízes, né? Eu não quero dizer para você que a depressão é algo simples. Não, a depressão é uma doença. No caso aqui, esse salmista, o salmista, quando ele começa a escrever, dizendo, colocando, expressando os seus sentimentos, ele está enfermo. E o que ocorre é que muitas vezes é isso que passa com as pessoas. E motivos de depressão, veja, pode ser essa ausência de Deus, é uma delas, e a pessoa não se dá conta. A depressão pode ser a ideia de você viver no passado, você está preso ao passado. Então veja que no Salmo, o salmista, o que ele fala, né, ele está recordando. Por exemplo, no verso 4, lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Há uma recordação, né? No caso, quando você recorda a ponto de você se entristecer, a ponto de você observar onde você está. Qual é o local onde você estava e você era feliz, no momento de alegria, como ele descreve, e agora uma situação de que é um deserto na vida dele.
né? Ele não está na terra dele, ele não está com o povo dele, ele está sendo oprimido, ele foi levado. Existem inimigos e toda vez o inimigo com certeza fazendo como que um certo deboche, né? Como se fosse uma certa... colocando ele realmente numa situação de berlinda, né? Quando faz esse questionamento, o teu Deus, onde está? E muitas vezes, como nós vivenciamos certas situações na nossa vida, nós que somos cristãos, são aquelas pessoas que são as que não compreendem o Senhor e às vezes colocam esse questionamento para nós que nos faz realmente nos sentir abandonados. E isso gera essa depressão, quando eles perguntam, cadê o teu Deus? Por que o teu Deus não vem e resolve essa situação que você está vivendo? Por que você está passando por isso? Por que essa aflição na sua alma? Será que Deus realmente está aí? Onde está o teu Deus? Então, quando o salmista ouvia isso, e talvez você já tenha ouvido isso em algum momento da sua vida, então isso é que dá o desespero, porque você mesmo, se você não tiver uma sabedoria, você realmente entra nessa questão, onde está o meu Deus? Jesus, quando ele estava enfrentando a cruz, ele diz, Senhor, por que me desamparaste? Jesus passou por uma situação muito difícil. Deus permitiu que aquela situação fosse enfrentada por Jesus na cruz. Por quê? Por causa de você. Então, ele jamais te abandona. Ele jamais te deixa. Pode ser o problema mais sério que você possa estar enfrentando na sua vida. Você precisa ter fé. No verso 5, ele fala, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Quando ele pergunta aqui, por que estás abatida, ó minha alma? Veja, quando você está passando um momento difícil na sua vida, o que ocorre é que muitas vezes a nossa consciência fala conosco, né? A gente ouve aquele eu interior, aquela vozinha falando com a gente. E essa vozinha é muito perigosa. Por quê? Porque muitas vezes ela pode te levar a uma outra direção que não é a direção que culmina na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor quer que você acredite. Então, é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Então, quando o salmista está colocando aqui, né? Por que estás abatido, ó minha alma? Veja que houve aí uma inversão. Não é eu escutando o que a minha mente está me dizendo. Não é aquele eu, aquelas vozes, aqueles pensamentos, aquelas perguntas que vêm na minha mente e que às vezes me aprisiona. Não, você tem que assumir o protagonismo do que está acontecendo com você, baseado naquilo que você sabe de Deus, daquilo que você conhece de Deus, a partir da fé. Então, por isso o salmista, ele não escuta a vozinha que vem dentro dele, ele fala com ele mesmo. Por quê? Ele está fazendo uma pergunta. Por que estás abatida, ó minha alma? Então, para você, primeiramente, resolver uma questão de depressão espiritual, qualquer problema que seja, você precisa se questionar, você precisa se perguntar, porque é através da pergunta que vêm as respostas. Então, precisamos, antes de tentar resolver uma questão, descobrir qual a raiz dessa situação. Qual é a raiz desse problema? O que é que gerou esse problema? Porque, como eu tinha falado a princípio, a depressão espiritual pode ser a falta de Deus na vida, consciente ou inconsciente. Essa frase que a gente diz, né, eu não preciso de Deus. Olha, todo mundo está vivendo sem Deus. Não sou eu que vou, né, ter um Deus para poder ficar me direcionando, né, me controlando, porque é assim que as pessoas pensam. E então elas preferem banir Deus da vida delas. Então essa pode ser uma das raízes, pode ser essa sensação em algum momento de inveja, você olhar muito ao redor e começar a questionar por que o outro tem e por que você não tem. Então é algo difícil às vezes da gente, né,
olhar no espelho, mas sim, às vezes são situações que você não consegue enxergar, você não consegue ver, mas sim, eu. Por quê? Porque nós somos dotados de emoções e Deus está muito interessado nas nossas emoções. Outra questão que nos leva à depressão espiritual, esse tipo de sofrimento, esse vazio, essa tristeza, pode ser também a questão de vingança. Às vezes você fica focado na questão de alguém que você não consegue perdoar, ou alguém, ou uma situação a qual você passou ou está passando. Então você não consegue se libertar disso. E essa situação gera uma depressão espiritual. Quando aqui na passagem bíblica, ele diz assim, olha, um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Aqui o salmista está dizendo todas as tuas ondas e vagas. O que significa isso? Que as situações difíceis que ele está vivendo, Deus não está à parte disso. São as tuas. Ou seja, Deus está a par de todas as coisas que acontecem com você, que você está vivendo, que você vivenciou, que você vai vivenciar. Deus, ele sabe todas as coisas, ele tem um propósito, ele tem um motivo. O salmista, embora ele fale que Deus é quem está permitindo esses momentos difíceis na vida dele, ele diz, contudo, esse contudo é muito importante, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Veja bem, no verso 8, o que o salmista está dizendo que embora ele perceba a mão de Deus pesando, ele sabe que ainda assim Deus ele não enche o copo, ele não faz entornar, ou seja, como a palavra do Senhor diz, ele não dá nada que você não possa suportar. Ele não manda nada que você não possa suportar. Você tem que entender o momento como um momento em que o Senhor está contigo, o Senhor está abençoando você, Ele está guardando você, Ele está cuidando de você, mesmo nesse vale que você está vivendo. No último versículo desse salmo, a gente vê novamente o salmista dizendo, eu ainda. Veja que essa palavrinha é poderosa. Ainda não acabou. Ainda o louvarei. O que eu quero falar para você é que essa situação que você está vivendo, Deus, Ele pode intervir. Ele está ciente de todas as coisas. As pessoas, elas têm abandonado o Senhor, elas têm abandonado a palavra do Senhor. Elas muitas vezes, nos momentos difíceis, quando ela precisa mais estar firme no Senhor, elas abandonam o Senhor. Elas não conseguem acreditar que Deus está ali com ela. Fica firme, confie em Deus. Ele é a nossa água viva. Não abandone o Senhor buscando em outras fontes. Muitas vezes nós buscamos esse preencher o nosso coração, preencher esse nosso vazio, essa tristeza, justamente através de entretenimento, através de drogas, através de pessoas, através, quando eu digo pessoas, relacionamentos às vezes vazios, para não estar só. Às vezes nós estamos buscando em comida, nós estamos buscando em trabalho, excesso de trabalho. Então não faça isso, não busque em fontes que estão, que não retém água, que não retém vida. Busque no Senhor, Ele é a fonte de vida. E fale como o salmista, ele ainda está passando por esse momento de crise, por esse momento de deserto, de vale. Então acredite, confie no Senhor e fale como o salmista, eu ainda o louvarei, isso vai passar. Confia no Senhor. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.